Olá, ouvintes, bem-vindos e bem-vindas ao terceiro videocast do programa de liderança feminina da Teia, o Transa. Eu sou a Alessandra Moreira, sócia da Teia, e tô aqui hoje com uma convidada muito especial, Natália Dias. É um prazer estar aqui com você. A gente vai falar sobre liderança feminina e diversidade no mundo dos negócios. Obrigada, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Natália, eu vou começar então pedindo para você se apresentar, contando um pouquinho da sua trajetória profissional e essa conexão já com o tema de diversidade. Bom, eu venho aí de uma trajetória de 30 anos no mercado financeiro, sempre trabalhando em bancos de investimentos, em instituições financeiras globais, mas acho que a minha relação com o mercado financeiro ela começou bem cedo, ainda na minha infância. Quando eu fiz 10 anos de idade, eu tive um tio meu que sugeriu para mim que ao invés de eu pedir um brinquedo de presente de aniversário, eu pedisse uma vaca leiteira para o meu pai. Naquela época eu não entendi direito e obviamente que meu pai muito sabiamente usou aquela oportunidade para me dar as primeiras lições de matemática financeira, né? E ele disse, olha, esse presente é muito interessante, mas a vaca tem custos, como é que a gente vai pagar funcionários, vacina, remédio. A gente começou uma longa negociação e no final eu consegui negociar com ele que eu daria metade da renda da venda do leite para ele, mas ficaria com os bezerros. E essa foi a primeira poupança que eu fiz na vida. Eu gosto de começar contando essa história para também chamar atenção para um primeiro ponto que eu acho que é relevante, como é que a gente ensina nossos filhos e como é que a gente começa a criar essa cultura dentro de casa. Mas durante a minha infância, eu sempre tive uma aptidão muito grande para ciências humanas, eu gosto de arte, sou muito ligada em cultura. Mas acabei indo estudar administração pública na GV. Eu venho de uma família de advogados, achei que já tinha concorrência suficiente em casa para estudar direito, então eu ingressei na faculdade de administração querendo trabalhar com moda. Mas eu confesso que o universo corporativo na faculdade, que era super estruturado, acabou me seduzindo. Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, eu apliquei para aquelas empresas que eu mais admirava. Tinham várias empresas grandes em marketing, né, e tinham 2 bancos. Eu acabei sendo selecionada por um desses bancos, o JP Morgan, que foi meu primeiro emprego. E depois de eu fazer 1 ano de estágio aqui no Brasil, eu acabei sendo contratada e fui selecionada para participar de um treinamento global deles em Wall Street, onde eu ia supostamente aprender tudo aquilo que eu precisava de mercado financeiro. Era um curso super competitivo, a gente tinha prova toda semana, se não tirasse uma nota mínima, você era mandado embora do banco, aquela estresse. E só a maior por curiosidade, quantos homens, quantas mulheres? Então, eu não tenho essa estatística, mas era predominantemente homens e muito americanos egressos das grandes universidades brasileiras. Então, essa acho que foi a primeira conscientização que eu tive de que o caminho é sempre mais árduo para as mulheres, porque eu era mulher latina, no começo ninguém queria fazer dupla ou grupo comigo, e acho que de fora dos Estados Unidos, além de mim, tinha uma pessoa da Índia e uma pessoa do Panamá. Eram 3 mulheres, coincidentemente, mas devia ter assim 80% de homem, eu chutaria. E no final, isso não me impediu de batalhar e de ter um desempenho bom no curso. Eu fiquei em 2º lugar na turma, a minha amiga indiana ficou em 1º, e foi o início dessa longa trajetória. Então, ao longo desses 30 anos, eu passei por casas bem conhecidas do público, como o Bank of America, o holandês ING, o português Banif, e a minha última posição executiva no setor privado foi como CEO do Standard Bank, que é um banco de investimento sul-africano, é o maior banco do continente africano, e naquele momento era uma das 5 CEOs no Brasil de banco. Hoje a gente tem uma só, então, e isso depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente como é que está a conjuntura de mercado para as mulheres agora. Eu confesso para você que, assim, ao longo dessa trajetória, para mim sempre foi mais comum ser a única mulher na sala, porque principalmente na área de bancos de investimento, que é um dos segmentos dentro de banco, é uma área bastante masculina porque é muito competitiva. A gente atende grandes empresas em operações bastante estruturadas. Estou falando da captação de recursos no mercado local, no mercado internacional, fusões e aquisições, operações de financiamento de projeto. Então, é um ambiente ainda mais masculino dentro do ambiente de banco. A minha consciência com relação à minha condição de mulher no mercado financeiro, ela veio tardiamente, eu brinco, e foi justamente quando eu fui aplicar para essa posição de CEO no Standard. Apesar de eu ser, naquela época, diretor comercial do banco e já ser responsável pela maior parte do resultado comercial do banco,
eu percebi que quando a vaga ia ficar pronta, eu não estava sendo considerada, né? Naquele momento, e acho que esse é um dos aprendizados que eu trago para a minha vida, só trabalhar bem não é suficiente, né? Você tem que ir atrás das oportunidades. Eu entendi que eu não podia perder aquela oportunidade, então eu liguei para a pessoa que ia ser, em última análise, a tomadora de decisão para aquela vaga e disse que eu queria participar do processo. Bom, para encurtar uma longa história, depois de 6 meses, eu fui incluída num processo formal, com a contratação de um headhunter, onde participaram 9 homens do mercado e só eu de mulher, eu acabei conseguindo a posição. E isso foi um grande aprendizado na minha vida, né? A partir daí, eu comecei a militar muito pela causa da diversidade e a estudar bastante esse fenômeno e como é que a evolução desse quadro tem acontecido aqui no Brasil e no mundo. E acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais para frente disso. E acho que para terminar, né, recentemente eu também tinha feito uma última movimento na minha carreira, que foi a transição do setor privado para o setor público. A minha última posição foi como diretora de mercado de capitais e finanças sustentáveis no BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento aqui do Brasil. Lá eu tinha 5 áreas sobre a minha gestão. A principal dela era a área de mercado de capitais, então basicamente eu geria a carteira da BNDESPar, que é o braço do BNDES que investe em participações acionárias de empresas listadas e fechadas e também via fundos de investimento. Eu era responsável pela captação do banco também e pela área internacional de relações com investidores. Eu geria uma carteira ali, né? A carteira da BPAR era de 85 bi de reais, a gente captou aí nesse período 18 bi, então era uma cadeira bastante grande que me deu a perspectiva de entender como o poder que a gente tem de usar aí o capital para gerar mais impacto, que é justamente o momento de carreira que eu estou. Eu tenho pensado como é que eu posso usar o meu capital intelectual para gerar mais impacto positivo para a sociedade. Aliás, essa é uma frase que você tem no seu LinkedIn, né? E uma das nossas perguntas aqui, Natália, essa frase é inspiradora por si só, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, qual é o significado real disso para você e como que isso se traduz na sua prática e no dia a dia. Então, essa é uma história bastante curiosa. Assim, as questões sociais, elas sempre me mobilizaram desde a adolescência. Eu sempre tive essa sensibilidade, né? E ao longo dessa trajetória no mercado financeiro, eu sempre tive várias crises de consciência, achando que eu não estava devolvendo para a sociedade ou que eu não tinha deixado uma contribuição para o mundo, né? O meu coração se apaziguou, vamos dizer, uma vez quando eu vi uma entrevista do professor Mohamed Yunus, para quem não conhece, Prêmio Nobel da Paz, o criador do Grameen Bank, que é conhecido como o banqueiro dos pobres, né? E que criou em Bangladesh um sistema de financiamento do microcrédito, né? Ele criou um modelo de um banco que faz microcrédito para ajudar principalmente as mulheres pobres de Bangladesh. Aí eu entendi que existe um nicho, né? A gente pode aprender tudo aquilo que a gente pode usar tudo aquilo que eu aprendi no mercado financeiro para atingir um número maior de pessoas. E a minha mudança para o BNDES tem a ver com isso, né? Você tá do lado do governo e você poder gerar impacto foi o que me motivou, de fato, a abraçar essa oportunidade. Eu tive, inclusive, dentro do BNDES, a oportunidade de encontrar pessoalmente com o professor Yunus o ano passado. E a minha pergunta para ele foi: por que você nunca trouxe o Grameen Bank para o Brasil? Ele falou assim: porque eu preciso de pessoas que nem você que queiram mudar o sistema financeiro para a gente poder trazer essa iniciativa para cá. Então, essa é uma frase que tem reverberado na minha cabeça desde então. Eu recomendo muito para quem não conhece estudar um pouquinho o conceito dos negócios sociais que o professor Yunus desenvolveu, e eu estou lendo aí o último livro dele, que é Um Mundo de 3 Zeros, né, que é 0 pobreza, 0 desemprego e 0 emissões, e isso tem sido uma tônica. Então, no fundo, para responder objetivamente a tua pergunta, eu acho que a gente que vem de uma situação onde a gente tenha acesso à informação e a gente tem principalmente um recurso tão maravilhoso que é o dinheiro, como é que a gente pode direcionar isso para as ações que possam não só impactar um número maior de pessoas do ponto de vista social, mas também, hoje a gente fala muito em crise climática, né? Então onde eu tenho me posicionado agora é nas finanças climáticas, né? Acho que como é que a gente usa o mercado de capitais, por exemplo, as finanças para acelerar a transição energética do Brasil, e como é que a gente faz uma transição energética que seja justa. A gente não pode esquecer que nessa discussão
as mulheres vão ser as mais impactadas pelas mudanças climáticas, porque todas as minorias, né, e as mulheres nós somos maiorias, mas somos uma parcela minorizada. Então, como é que a gente concilia tudo isso? É nisso que eu tenho pensado. Natália, você já começou a contar um pouquinho dos seus projetos futuros, que é parte aqui do que a gente vai conversar, e falando um pouco sobre diversidade, impacto social, né, e de uma certa maneira também no processo de inovação que a gente vem vivendo, né, não só em função dos desafios que a gente tem hoje, mas também quando a gente fala desses desafios que estão ligados para a sociedade de uma maneira geral, né? Como que você enxerga essa questão da diversidade, da importância da diversidade dentro das organizações para esse processo de inovação e de evolução que a gente precisa fazer nas organizações? Bom, acho que primeira coisa, quando a gente toca especificamente nesse ponto de diversidade, eu gosto sempre de trazer, que nem todo mundo está familiarizado com os números, por que o caminho é mais difícil para as mulheres, né? Então, hoje, em média, as mulheres têm um nível, e tem várias pesquisas que mostram isso, né? Os dados do IBGE mostram que as mulheres têm um nível de escolaridade mais alto que os homens. A gente ganha, em média, 75% do salário dos homens e trabalha 11 horas a mais por semana nas tarefas domésticas numa segunda ocupação. Tudo isso, ela impacta na trajetória profissional das mulheres, né? Hoje, globalmente, tem uma pesquisa da Oliver Wyman, se não me engano, que mostra que só 6% de mulheres ocupam posições de liderança em nível global. Aqui no Brasil saiu uns dados recentes num levantamento que o Estadão fez com as empresas listadas na Bovespa. A gente só tem 5 mulheres CEOs e 3 mulheres presidentes de conselho. Então, se a gente somar esses dois grupos, a gente tem só 4% de mulheres em cargos de liderança aqui no Brasil, o que não é nada, principalmente se a gente considerar que as mulheres são a maioria da população. E isso acontece, né, apesar da gente ter uma série de evidências que mostram que empresas mais diversas, elas têm mais chance de performarem melhores do que suas pares. Também tem uma série de estudos que mostram isso, mas talvez o mais tradicional, o mais fácil da gente entender é um da McKinsey, que é publicado desde 2015, que ele mostra que as empresas mais diversas, elas têm 25% maiores chances de darem melhores resultados financeiros do que suas pares. E no caso de diversidade étnica, isso diversidade de gênero, diversidade étnico-racial ainda maior, é 29%. Então, é um número bastante significativo. E, por outro lado, a não inclusão das mulheres, ela diminui o PIB. Ela tem um impacto econômico, né? Tem o relatório do Banco Mundial, que a gente fala do Gender Gap, ele projetou que ainda vai levar 134 anos para a gente atingir a paridade total entre homens e mulheres. Eles analisam uma série de quesitos, né? De fatores para poderem determinar isso, mas se a gente tivesse só uma paridade de salário, se a gente tivesse só paridade de gênero na questão do salário, a gente acrescentaria 20% ao PIB global. Então, além de tudo, se a gente não consegue convencer as pessoas pela questão ética e moral humana, né? De que as corporações elas devem ser um reflexo da sociedade, a gente não convence por esse argumento, a gente tem que convencer pelo argumento econômico. A gente está deixando o PIB na mesa quando a gente não considera essas mulheres. Tem um outro dado que eu acho que é bastante relevante. As mulheres, globalmente, como a gente está crescendo o nosso percentual na força de trabalho, hoje a economia feminina, né, o PIB feminino, ele gira em torno de 24 trilhões de dólares. É mais do que todas as economias dos BRICS. Então, assim, tem um argumento econômico que também é bastante relevante, que deveria ser levado em consideração também. E por que é importante diversidade? Porque, na verdade, quando você traz pessoas com histórias diferentes, com olhares diferentes, você normalmente tende a tomar decisões mais robustas, porque você considerou diferentes perspectivas na tomada de decisão. Então, também tem uma série de estudos que mostram que essa performance financeira também está ligada ao fato da diversidade poder trazer outras perspectivas na mesa. Sem falar que no mundo que está, para conectar com a tua pergunta de inovação, no mundo que está inovando, que a gente está passando talvez pela maior transformação da história, do ponto de vista tecnológico, com inteligência artificial, com toda essa evolução tecnológica que cria novos produtos, com a nossa necessidade de fazer a transição para uma economia de baixo carbono, a gente precisa de mais criatividade, a gente precisa repensar as organizações,
as economias e a diversidade, ela sem dúvida é um fator muito importante para colocar as empresas nessa jornada. Muito bom. Você tem alguma experiência no BNDES, né? Ou em outras organizações que você já passou que conectam com isso que a gente está falando, né? Onde a diversidade deu mais voz para a inovação e isso teve um resultado melhor? Tenho. E no BNDES foi muito legal porque eu tive a chance de colocar isso na prática. Acho que tem um outro aspecto que eu sempre gosto de chamar a atenção, porque também quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, muitas empresas, elas focam em políticas afirmativas, que a política afirmativa é assim, como é que a gente torna o caminho mais fácil para essas mulheres e estabelecem cotas, metas, etc. Política afirmativa é super importante, principalmente quando a gente tem uma distorção tão grande quanto os números que eu dei aqui e apresento. Mas só isso não basta. Para mim, a gente só vai mudar o jogo, de fato, quando a diversidade for parte do negócio das empresas. E eu acho que foi isso que eu tentei fazer no BNDES. Então, logo que a gente foi para lá, primeiro, essa diretoria sobre a liderança do presidente Aloysio Mercadante, ele teve essa visão, ele queria uma diretoria diversa, né? Então, quando ele formou os 9 diretores, foi pela primeira vez, a gente teve, de 9 diretores, 4 eram mulheres, foi a diretoria mais diversa, e muito numa iniciativa dele, um propósito dele que ele tinha. Quando nós chegamos lá, a gente já teve a missão da gente promover mais mulheres para cargos de liderança. Então, no nível de superintendentes, que é o segundo nível, a gente promoveu de 20% para 40% mulheres em cargos de liderança e chefias de departamento. Então, foi uma política afirmativa bastante grande. E agora, nesse momento que a gente fala, o BNDES está com um concurso público com cotas para pessoas negras e com deficiência, que também é um outro exemplo bastante importante que o banco tem tomado nesse caminho. Mas colocar a diversidade no negócio, para mim, eu acho que pode ser mais impactante. Então, dentro da área de mercado de capitais, o que a gente fez? Na última seleção dos investimentos da BNDESPAR, para a gente investir em fundos de growth capital, a gente fez a gente primeiro determinou que os gestores eles tinham que ter fundos voltados para impacto, e a gente deu uma prioridade para aquelas gestoras que tivessem gestoras femininas, mulheres, ou que fossem detidas, ou que as sócias fossem mulheres. Dentro do programa do BNDES Garagem, que é o programa de aceleração de startup do BNDES, a gente também colocou uma lente de gênero, onde a gente privilegiou startups que fossem lideradas por mulheres ou que solucionassem problemas femininos. Por exemplo, a gente acelerou uma startup que era um app que conectava as mulheres com a Lei Maria da Penha, por exemplo, para você obter medida protetiva online. Então, só para dar um exemplo. Então, a gente tinha isso. E acho que, mais recentemente, a própria Bolsa, a B3, ela lançou o índice de diversidade da B3, onde ela incluiu nesse índice as empresas que estão mais próximas da composição, na sua diretoria, da composição da sociedade, então, são aquelas empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança, e a BB Asset lançou o ETF, que é um Exchange Traded Fund, baseado nas ações dessas empresas, e o BNDES aportou até 5 milhões nesse fundo para a gente poder dar visibilidade para o tema e também para fomentar o mercado. Então, acho que esses são alguns exemplos de como a gente pode usar a diversidade na prática como parte do negócio e ganhar dinheiro com isso também. Muito bom. E nesse sentido, se você estivesse conversando daí com as lideranças femininas, né, que fazem parte ali de todo esse trabalho no dia a dia, né? O que você colocaria como uma dica no sentido de posicionamento, de postura, de como que você pode fazer diferente no dia a dia, até para conseguir, né, que essa jornada aí seja de maior sucesso? Então, eu acho que assim, não tem uma fórmula pronta, né? Eu acho que tem exemplos que você, e é o que eu sempre tento fazer quando eu tô, primeiro, assim, você fazer um benchmarking de mercado e entender, assim, quais são as maiores práticas, e a gente tem vários exemplos. Por exemplo, uma medida que pode parecer banal, mas se você estender a licença maternidade para a licença paternidade, você dá uma flexibilidade para a mulher e você talvez tem algumas empresas multinacionais que já fazem isso, você diminui essa diferença de salário, porque acho que muito da demora as mulheres a ascenderem a cargo de liderança e da diferença salarial, infelizmente, ainda tem a ver com a maternidade, com o viés
que a controvérsia, se é consciente ou inconsciente das empresas, de que quando a mulher atinge ali os seus 30 anos, ela vai parar, vai ter filho e vai privilegiar, então, a vida familiar a vida do trabalho, que não é, de maneira alguma, necessariamente verdade, né? Mas isso acaba pautando muito a evolução. Então, eu acho que uma outra medida é como é que você, por exemplo, tem canal de denúncia para as mulheres dentro das empresas, como você pode estender, por exemplo, a creche. Não precisa ser só se a funcionária é mulher poder ter creche para o filho. O homem também pode levar o filho dele para a creche da empresa onde ele trabalha. Então, acho que quanto mais você buscar práticas de mercado, de empresas que estão trabalhando nessa linha, acho que isso ajuda você a fomentar as políticas afirmativas. Para incluir a diversidade no negócio, aí depende muito, aí varia muito de empresa para empresa. Eu dei alguns exemplos no mercado financeiro, mas, por exemplo, uma outra ideia que eu tinha tido, que essa a gente não conseguiu muito avançar, é como é que eu dou um desconto na taxa de juros que o banco oferece, por exemplo, se as empresas antecipassem ali a adoção do formulário ASG da CVM. Isso foi uma coisa que a gente tentou. Obviamente que é sempre difícil você abrir mão de rentabilidade, mas acho que a gente precisa pensar em formas criativas de estimular as empresas a tomarem a aplicarem a diversidade dentro dos seus negócios. A gente está falando de aspectos, né, que são ligados ao negócio, às políticas, né, sejam elas governamentais ou dentro das empresas, né, na empresa privada. E para cada uma das mulheres, né, para as ouvintes aqui desse videocast, pela sua experiência, né, de todas as experiências que você já viveu, assim, quais foram as mais difíceis e o que você fez para superar essa dificuldade, né, no sentido de assim, eu era uma mulher e eu sei que eu só passei por essa situação porque eu era uma mulher e não um homem ali. Eu acho que assim, primeira coisa é que a gente tem que entender, assumir e lidar com a realidade de que o caminho é mais difícil para a gente por todas essas questões que eu já falei, né? Então, o que eu acho que as mulheres precisam sempre fazer é investirem nelas mesmas, né? E autoconhecimento, eu também falei, né, muito dessa coisa das crises de consciência que eu tive ao longo da minha trajetória. A trajetória nunca é linear, né? E tem altos e baixos, né? Eu já tive períodos em que eu estava trabalhando em empresas maiores, menores, e a gente precisa entender que isso faz parte do processo, errar faz parte do processo, mas se conhecer, se dar o tempo para você achar a sua vocação, achar aquele que a gente fala em inglês, que tá me fugindo a palavra, o sweet spot, né? Ou tua zona ali de conforto, onde você vai estar mais feliz e mais realizado, e, portanto, vai trabalhar mais. Mais plena, né? Demora mais tempo. E acho que investir eu sempre fiz coaching, mentoring, tudo que... E terapia, porque também a gente precisa se tratar do aspecto emocional para a gente poder estar bem, né? E a gente tem aquela ilusão de que você pode ser uma pessoa fora do trabalho ou dentro dele, mas é a mesma coisa, os padrões de comportamento, eles se repetem. Então, quanto mais você investir no autoconhecimento, isso é super importante. Quanto mais você tiver uma cabeça aberta, e aí eu acho que não vale a pena a gente só estudar assuntos relacionados ao nosso trabalho. Acho que, de novo, por eu gostar muito de ler, eu estou sempre lendo sociologia, história, temas que não são relacionados, porque quanto maior o teu repertório, e, de novo, você vai ser mais criativo, você vai ter mais... Também você vai poder influenciar melhor as atitudes da empresa. Então, acho que essas foram coisas que funcionaram para mim. Além de você sempre manter essa... Eu brinco assim, curiosidade e criatividade, né? Quando você é curioso, né, qualquer oportunidade, ela vai se abrir, né? E quando você se permite ser criativo, você pode trazer novas formas de fazer as coisas do mesmo jeito. Então, eu sempre primei da coisa boba. Quando eu era estagiária, eu lembro que eu trabalhava nesse banco gringo, então eu lia o Financial Times e grifava as palavras em inglês que eu não conhecia, que eu achava bonitas, para poder incorporar no meu trabalho. É um exemplo besta, mas como a gente vai sempre trazendo, incorporando e ter esse olhar atento. Eu acho que para mim também me ajudou. Mesmo sempre trabalhando em corporações, né, que você tem ali uma carreira mais estruturada, mais estratificada, é ter uma mentalidade empreendedora. E o que é isso? É você saber enxergar oportunidades da onde você está.
né? Porque não vai vir tudo pronto que você tem que fazer. Você tem ali um escopo, um mandato, mas eu sempre gostei de operar para além do mandato. É ver assim, quais são as possibilidades que estão na minha frente e que às vezes a empresa não está enxergando. E isso independe de você estar numa situação de liderança. É você tentar influenciar. Cada vez mais as organizações elas estão mais horizontais e você tem mais espaço para isso. Então, eu acho que isso é super importante. E acho que nisso entra o repertório que você comentou. Né? Quanto mais o seu repertório é mais amplo, né? Mais lateral, você consegue também ter mais criatividade para trazer essa influência. É isso, e pensar um pouco assim, é pensar o que nunca foi pensado, sabe? Por exemplo, agora no BNDES a gente estava lá e a gente sempre fazia as captações do banco em dólar. Mas eu estava indo para a China... E vi assim, falei, bom, comparando a taxa de juros na China, era muito mais baixa do que a taxa de juros globalmente, nesse cenário que a gente está de taxa de juros tão altas. Existe uma intenção do governo chinês, né, eu lidando com os governos, de promoverem o uso da moeda local chinesa, né, que é o renminbi. E a gente e a gente tem aqui no Brasil um monte de empresas que exportam para a China. Então, eu falei assim, bom, por que a gente não capta em renminbi para o BNDES e usa esse dinheiro para emprestar para os exportadores da China? A gente consegue conciliar essas três pontas e ter um custo de captação mais competitivo para as empresas. Então, é isso que eu falo, assim, é você estar atento às oportunidades que aparecem para você poder inovar. E acho que isso é super importante. Boa. E, Natália, me fala uma coisa, quando a gente está vivendo dentro das empresas, né, toda essa jornada, enfim, você percebe que as mulheres estão, ao longo do tempo, tendo mais sororidade umas com as outras, ou você ainda percebe muita competitividade, daí falando realmente entre as mulheres? Então, esse é um ponto, assim, sempre bastante polêmico. Eu acho que na minha trajetória, eu tive homens e mulheres que me ajudaram bastante. Então, às vezes, eu questiono se a gente dizer sempre que as mulheres competem entre si também não é uma forma de diminuir o poder das mulheres. Eu tenho a experiência bastante gratificante de ter muitas mulheres que me ajudaram. Óbvio que tem aquelas que competem, como em todo mercado, e como devem ter homens que competem com homens também, mas eu não acho que isso é uma tônica, eu acho que é mais uma retórica que acaba diminuindo o nosso poder do que qualquer outra coisa. Isso dito, assim, de novo, sempre, né, o caminho é mais difícil para a gente mesmo e a gente tem que se esforçar mais e estar mais aberta. E eu acho que o que talvez precise é a gente lutar contra a nossa própria baixa autoestima, porque em vários momentos da minha carreira, eu tive situações, eu me lembro de uma especificamente, quando eu estava num banco americano, e até esse menino é meu amigo, e a gente liderava o pool de associates, né? A gente era 2 VPs e a gente liderava o pool de associates e a gente estava meio que competindo quem ia assumir a liderança. Eu me lembro de em várias situações eu pensava, nossa, mas ele é tão inteligente, né? Eu acho que a vaga tem que ser dele mesmo. Então a gente mesmo às vezes se sabota. Eu acho isso com a maturidade, a gente, obviamente que hoje olhando para trás eu consigo perceber esses padrões, mas chega uma hora que você vai se conhecendo, se estudando, você vai tomando consciência de algumas determinadas posições e aí você coloca um basta, mas acho que tá atenta que a gente mesmo se auto-sabota, além das dificuldades que o percurso oferece, é bastante importante. Boa. E você teve homens na sua trajetória que te ajudaram também? Você comentou? Tenho até hoje, assim, eu acho que tenho pessoas, assim, que estão sempre dispostas a dividir com você, e por isso que eu acho uma das principais coisas que me ajudaram na minha carreira, eu falei, né, da gente fazer programa de mentoria. O programa de mentoria é quando você identifica dentro da organização alguém que está num cargo mais alto que o seu e que pode dividir a experiência com aquele que você pode dividir as dificuldades no dia a dia. Isso foi um treino que eu tive na minha vida, e acho que quase todos os meus mentores, eu estou pensando aqui, foram homens, a exceção agora, recentemente, do último ciclo que eu tive, que aí era uma mulher, mas assim, a maior parte foram homens e foram pessoas que me ajudavam. Eu acho que eu tenho talvez a sorte, mas acho que todo mundo tem, as pessoas gostam de que você peça opinião. Sim. E elas gostam de ser escutadas e gostam de dividir a trajetória. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é usem
desse artifício. Peçam ajuda, explorem, dividam. Não é uma fraqueza, não é uma vulnerabilidade, né? Pedir ajuda muito pelo contrário. Não, é muito mais para você acelerar o teu processo de desenvolvimento mesmo, porque se aproveitar da experiência de alguém que está um pouquinho mais na frente que você. Já viveu um pouco. Que já viveu um pouco mais. E, Natália, eu tava te ouvindo aqui, pensando daí num cenário mais das empresas brasileiras, né? Você percebe que as empresas estão realmente engajadas, né, com toda essa pauta de diversidade, equidade, inclusão, falando mais até da própria liderança feminina? Ou você entende que isso ainda é uma temática que precisa de uma evolução maior? Como que você percebe? Não, eu acho que assim, eu acho que a boa notícia é que diversidade virou assunto. Então, todo dia no jornal tem programas que estão tratando desse tema, o que é bastante importante. Então, acho que essa é a boa notícia. Os próprios números que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, eles mostram que ainda tem um caminho longo, grande e difícil para a gente percorrer. Mas eu acho que a gente está na direção certa. Eu vejo com alguma preocupação mais recente, eu acho que a gente, no pós-pandemia, a gente teve um boom muito grande também de tratar desses assuntos, até porque as mulheres foram as que mais perderam o emprego, porque também tem a economia do cuidado, então na hora que você precisa, a gente ganha menos e a gente cuida mais, então na hora que precisa decidir quem deixa o emprego para poder cuidar, é sempre a mulher, e isso é uma realidade que a gente precisa mudar. Então, eu acho que teve. Eu tenho visto com um pouquinho lamentando, né, alguns dados que eu vi. Teve uma matéria essa semana até, se não me engano, foi no veículo, no Capital Reset, falando de empresas americanas que estão diminuindo o orçamento de investimento em diversidade, equidade e inclusão para focar em novas tecnologias, em inteligência artificial. Então, e ao longo da história, e aí eu acho que a gente sempre vê a nossa condição na sociedade, porque as mulheres evoluírem, isso significa você disputar poder com quem está lá. E ninguém que gosta de abrir mão de poder. Então, a gente sempre vai ter situações difíceis. Tem agora o caso dessa atleta que está se separando e que está sendo e foi para a Olimpíada, que está sendo acusada de abandono parental porque está indo competir. Você já viu algum atleta masculino ou homem ser acusado disso porque foi participar das Olimpíadas? Então, assim, a gente está sempre sob ataque, ou o próprio PL do aborto, que teve recentemente essa discussão. Então, a gente não pode baixar a guarda nunca, mas eu acho que sim, que do ponto de vista corporativo, eu vejo uma vontade das empresas de avançarem na questão, sobretudo as multinacionais. Normalmente as multinacionais, como lá fora essa discussão está um pouco mais avançada, então elas acabam trazendo práticas, isso até acaba estimulando como política global. Enfim. Mas eu ainda vejo as empresas muito mais atuando na política afirmativa do que pensar como é que a diversidade influencia o negócio, ou como é que ela pode ser um aspecto transversal dentro das organizações. E as empresas que são mais bem-sucedidas na diversidade são aquelas que ou elas têm um orçamento específico para avançar as práticas de diversidade, que precisa ter, porque precisa ser um negócio, precisa ter, né? Quando é que você vai gerar de resultado com a diversidade? São aquelas que começam a pensar dentro de tudo aquilo que eu faço, como é que eu incluo um ângulo de diversidade? É isso, a Bendespar investe em fundo, então eu vou investir em fundo que é gerido por mulher. É um jeito de incorporar no negócio. Eu acho que tem algumas empresas que têm feito isso melhor, outras piores, mas esse deveria ser o caminho para a gente avançar e poder acelerar nessa pauta. Muito bom. E se a gente pensar nas próprias pessoas, ali, nas mulheres que têm o desejo, né, assim como você conseguiu percorrer e ter uma carreira aí, né, com uma alta liderança, que dica que você daria para essas mulheres que têm o desejo, né, de fazer parte aí de um... Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, o meu sogro que fala uma frase dessa, ele fala assim, todo negócio só que é começo, né? Então, assim, o que a gente precisa é dar o primeiro passo. Acho que por isso que eu sempre, em todas as conversas que eu tenho sobre isso, assim, se fortalecer a tua autoconfiança. E isso vem do teu autoconhecimento, de você investir na sua formação. Isso é sempre o primeiro passo, porque acho que a gente fica sempre mais segura quando a gente acha que a gente tem conteúdo, né? Agora, eu acho que a gente precisa sonhar e precisa correr atrás dos sonhos, né? Então, eu acho que a gente falou de vários pontos que para mim funcionaram, que eu acho que são importantes. É isso, é você ter a mentalidade empreendedora, é identificar quais são as oportunidades da empresa,
é ter consciência de que só ser boa e fazer bem, as pessoas não vão te enxergar, você tem que levantar a mão, você tem que correr atrás das oportunidades e você tem que aí sim fazer sempre um pouquinho a mais para poder chamar a atenção. Eu espero que essa realidade mude, mas ainda é o assim, cenário, ainda é o cenário. Muito bom. Para a gente fechar, Natália, eu queria te perguntar assim, em relação a esse futuro, né? Quando a gente está falando da equiparação, né? Tem muito forte a questão da equiparação salarial, mas não é só isso, né? Então, dentro do mercado de trabalho, de uma maneira geral, assim, como que você enxerga esse futuro? Né? Quais são essas perspectivas e se você tem alguma orientação aí em relação a isso? Não, eu acho que a gente está vivendo um tempo que, por um lado, é promissor, né? Assim, acho que o governo atual, por exemplo, também teve essa iniciativa no começo de ter mais mulheres à frente dos ministérios. Não é 50-50, mas foi o ideal. Embora, obviamente, a gente sabe que toda vez que tem uma discussão, né, as mulheres são as primeiras a perderem o cargo, a ter corte no orçamento, tem dificuldades, mas acho que teve um movimento inicial que foi positivo nesse sentido. Acho que a aprovação da lei da paridade salarial é super importante, né? E isso foi um passo bastante relevante. A gente também está com uma outra lei para ser, se não me engano, ela já passou no Senado e está ali na Comissão de Assuntos Econômicos, que é para estabelecer cotas de 30% de mulheres em cargos de conselho. Foi até uma iniciativa que foi iniciada pelo Grupo Mulheres do Brasil, encampada pela deputada Tabata Amaral e que está ali em vias de ser aprovada. Então, essas políticas são bastante concretas e são importantes, porque quando você tem uma diferença muito grande, você precisa de leis que corrijam a distorção. Sim. E lá na frente, eventualmente, você pode abrir mão disso, mas até você conseguir corrigir, isso é bastante importante. Então, eu vejo também com bons olhos a regulamentação da CVM, que teve, primeiro, para você dar relatar as informações, os aspectos ASG nos balanços das empresas, que passa a ser obrigatório, né? Os anexos aí entram em vigor até 2020, já tem acontecido, mas tem agora em 2025, vai entrar também em vigor a regulamentação da B3, que pede que pelo menos 2 membros dos conselhos de administração, um seja mulher e outro de uma parcela minorizada. E isso vai estar especificado nos formulários de referência das empresas listadas. Então, acho que a gente tem alguma evolução do ponto de vista regulatório que ajuda quando você tem esse cenário. Agora, a mudança, ela vem de uma mudança de mentalidade, que aí eu acho que a gente ainda tem um caminho maior para percorrer, porque nem todas, e aí, nesse caso, não se trata de mulher ou homem, se trata de apoiadores ou não da causa, né? Eu sempre brinco assim, as mulheres sozinhas não vão mudar esse jogo, né? A gente precisa dos homens do nosso lado. A gente precisa das mulheres que chegaram lá, né? Porque as mulheres que rompem o que a gente brinca, o telhado de vidro e que ascendem a cargos de liderança, não necessariamente, às vezes, militam pela causa. E é importante, você não pode ser a exceção que confirma a regra do quanto é difícil chegar lá, né? Por isso que a partir do momento onde eu me tornei consciente, eu comecei a fazer advocacy, né? Então, trabalhei em várias campanhas para mulheres em conselho, etc., porque eu falei assim, a gente precisa chegar no topo para mudar as regras do jogo, para tornar o caminho mais fácil para as mulheres que vieram depois da gente. Ou até o que a gente está falando muito aqui no nosso programa, né, no Transa, que não é só a questão de gênero, tem também a questão da energia do feminino e do masculino, porque muitas mulheres chegam lá, e você deve ter passado por isso, se masculinizando também para conseguir fazer parte de todo desse lugar, né, para pertencer. Isso, se tem uma dica que eu falo assim, não façam isso, a gente precisa defender o nosso espaço enquanto mulher, enquanto essa energia, e isso é bastante verdade. E, por um outro lado, eu também vejo uma outra coisa que às vezes acaba acontecendo, eu vejo mulheres competindo por posição de liderança, mas que aí só vai substituir o homem e vai continuar com a mesma mentalidade. E o que eu brinco, assim, a ideia mais inovadora que eu vi com relação ao feminismo é um tratado de uma filósofa americana, que ela fala o feminismo para 99%. É como é que eu propago um feminismo para aquela mulher que está na base da pirâmide e que não teve a mesma condição de acesso à educação que eu tive e que não vai competir para essa liderança. Então, é importante que as mulheres que chegam nesses cargos, elas mudem as regras do jogo para facilitar para suas pares, mas que elas pensem também como é que a gente pode gerar uma sociedade. Por isso que eu falo que a mudança de mentalidade, como é que eu incluo
o maior número possível de mulheres nessa... Como é que eu atinjo? Como é que eu viabilizo, né? A maior parte das mulheres que têm filhos, por exemplo, elas só podem trabalhar e conseguir galgar essas posições porque elas têm, por exemplo, uma ajuda em casa de uma empregada doméstica, de uma babá. Então, como é que você cria condições... E a gente não pode esquecer que as empregadas domésticas só tiveram os direitos trabalhistas reconhecidos há menos de 5 anos, não sei quanto tempo, mas é muito recente. Então, como é que a gente dá um salário que seja suficiente para aquela mulher, então, poder ter um trabalho digno, poder criar e dar uma educação muito boa para os filhos, para que eles rompam esse ciclo, né? Então, eu acho que quando a gente pensa, a gente tem que pensar de uma maneira mais abrangente, né? Não adianta defender só o meu lugar de privilégio, né? É um pouco disso que eu falo, né? Como é que a gente usa o capital? Porque a gente tem o capital financeiro, mas tem o capital intelectual e tem o capital cultural, que nem todo mundo na sociedade tem acesso. Então, como é que a gente usa essas diferentes formas de capital para beneficiar o maior número de pessoas possível? Pode sair um negócio social aí, hein? Muito bom, Natália. Você falou sobre sonho, né, em algum momento aqui. Então, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual que é o seu sonho relacionado a tudo isso toda essa temática que a gente está trazendo aqui? Eu sonho com um mundo mais inclusivo, né? E eu falo assim, a gente tem falado muito, né, o Brasil na presidência do G20, não sei o que, a gente fala de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável. Eu falo assim, gente, não existe desenvolvimento sustentável possível deixando a maior parte da população para trás. E aí eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando também, não é tanto o tema daqui hoje, mas como é que a gente faz a diversidade étnico-racial, como é que a gente avança a condição da população negra no Brasil, que é 46% da população, né? Tem dados aí também, se a gente tiver paridade de salário entre brancos e negros, a gente adicionaria, se não me engano, 1 trilhão no PIB, quase 1 trilhão no PIB do Brasil também. Então, de novo, quando a gente não inclui, a gente deixa um aspecto econômico na mesa, além de a gente, obviamente, não estar aproveitando toda a criatividade, a potência que a gente das populações, né? Então, eu acho, o meu sonho é, de fato, que a gente possa entender desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento que não deixar ninguém para trás, né? Que é, inclusive, o lema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Muito bom. Natália, adorei conversar com você, queria super agradecer a sua participação. A gente tem nosso tempo aqui, infelizmente, mas depois a gente pode ter outras conversas. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes também que estiveram com a gente aqui no nosso 3º videocast do programa Transa. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Transa. E obrigada aos ouvintes. Espero que tenha ajudado a dividir aqui um pouquinho da minha trajetória com vocês. E eu quero me inspirar com a de vocês também no futuro. Muito bom. Obrigada.